Olá! A nossa comunicação de hoje vai refletir sobre pandemias e o Covid-19. Será uma gripezinha? Como nós definimos, as pandemias são doenças que afetam a humanidade há muito tempo. Então, para iniciar, vamos citar uma frase de Nicolau Maquiavel, que disse que para predizer o que vai acontecer, é preciso entender o que já aconteceu. Nós temos na história da humanidade diversas pandemias emblemáticas. A peste bubônica, ou a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, ela vem atingir o ser humano através de pulgas de roedores. O surto medieval teria começado na China em 1333 e chegando à Europa em 1347, se configurando a partir daí uma pandemia com mais de 75 milhões de mortes. É interessante ressaltar a frase do poeta italiano Giovanni Boccaccio, quando ele escreveu que em homens e mulheres ela se manifesta pela emergência de certos tumores nas virilhas e axilas, alguns dos quais chegam ao tamanho de uma maçã, outros ao de um ovo. Assim como os tumores, as manchas negras são sinais infalíveis de que a morte se aproxima daqueles nos quais se manifestam, caracterizando uma epidemia altamente letal. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde classifica a peste bubônica como uma infecção reemergente depois de ter afetado mais de 3 mil casos entre 2010 e 2015, com cerca de 600 óbitos. Uma outra infecção pandêmica é o cólera, que é conhecido por ser causado por uma bactéria chamada Vibrio colérico em água e alimentos contaminados. O cólera persiste até hoje também, com cerca de 95 mil pessoas mortas ao ano, atingindo quase 3 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O primeiro surto de cólera data de 1817 até 1824, tendo uma reinfecção, um ressurgimento da epidemia muito forte em Londres, em torno de 1850. E o número de mortes até hoje ainda está sendo calculado. O pior de tudo é que a OMS diz que a pior epidemia do cólera de toda a história está ocorrendo agora, neste momento, durante a Guerra Civil no Iêmen, com cerca de 5 mil casos novos por dia. A terceira das epidemias dessa pequena revisão histórica é a gripe espanhola, causada pelo vírus influenza. Considerada a mais grave epidemia, foi batizada como gripe espanhola, embora tenha feito vítimas no mundo todo. Interessante notar que ela surgiu paralelamente à Primeira Grande Guerra Mundial. E se chamou de espanhola não por ter começado na Espanha, e sim porque a Espanha, ao não participar ativamente da guerra, era o país que mais reportava os casos. E se estima que houve de 20 a 50 milhões de mortes ao longo em todo o mundo. Para falar e finalizar com o nosso atual problema do Covid-19, a pergunta é se será uma gripezinha. Evidentemente que não. Reparem os casos. A Organização Mundial de Saúde diz que para atingir 100 mil infecções, nós demoramos 67 dias. Reparem que para atingir mais 100 mil, totalizando 200 mil, demorou apenas 11 dias. E, novamente, mais 100 mil infecções demorou apenas 4 dias. Os números são assustadores e os dados de hoje mostram mais de 511 mil casos confirmados. Lembrando que há uma grande subnotificação de casos, ou seja, esses números são certamente maiores e portanto, uma pandemia que já atingiu todos os continentes. Reparem outra série histórica interessante. 29 de janeiro, a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, reportava a ocorrência de 6.172 casos
e 132 mortes. Percebam, num corte histórico, agora em dia 22 de março, já mais de 335 mil casos e mais de 14 mil mortes. Do dia 22 para o dia 24, os números aumentaram bastante, passando de 407 mil confirmações e 17 mil mortos. E hoje, como já vimos, mais de 511 mil casos e 23.067 mortes, ou seja, é um aumento bastante grande. E, embora os idosos sejam mais afetados, a gente não pode desprezar a pandemia tem afetado várias idades. Por exemplo, um estudo do Centro de Controle das Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, mostra que na faixa etária de 20 a 54 anos, representa 40% dos casos graves. Nesta faixa etária de 20 a 44 anos, são responsáveis por 20% das internações. E de 20 a 44 anos também, são 12% desses casos necessitam de UTI. Ou seja, não é uma epidemia ou uma pandemia que atinge apenas idosos, embora prioritariamente idosos complicam e vão a óbito. Mas é uma pandemia que afeta todas as idades e há que se preparar com UTIs e com hospitais para atendimento de casos de urgência. Para finalizar, a frase da professora Bárbara Ferrer, que é a diretora de saúde pública da Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte, e ela diz que a Covid-19 não discrimina por idade, raça ou renda. Por isso, precisamos todos nos cuidar.